Olá, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja adentrando os vossos corações, vossa alma, vossa vida, vossa casa e tudo o mais ao que se concerne o todo de sua vida. Que essa paz ela possa lhe dar salvação, a paz que só Cristo dá e que é Ele, a reconciliação com Deus. Quero aqui expressar uma breve reflexão, trazendo assim ao nosso pensar, ao nosso ser, ao que somos, me incluindo também no meio. Por isso, tais termos, nós somos, faz parte de que todos nós estamos no mesmo barco, no sentido de quando Deus fala conosco, a palavra não só é expressada para alguns, mas para todos. E claro que vai fazer efeito no coração daqueles que passarem a crer. E o que me vem à memória aqui nessa breve reflexão, nesse áudio, é que nós, seres humanos, carregamos em nós mesmos princípios, coisas que são destrutivas para nós mesmos. Um desses exemplos eu vou dar, um destes. Talvez farei outros no decorrer de outros áudios, de outras reflexões. Eu quero dar início a essa, digamos, idiotice humana em que nós perdemos o nosso tempo, e me incluo muitas vezes porque já vivenciei isso na minha própria vida, a idiotice de fazermos adversários, inimigos, sem fundamento, sem motivo, sem causa. E isso é triste. Podemos dizer que é o ápice da nossa, como seres humanos, da nossa idiotice. Como fazer inimigos sem que inimigos não são. Ou seja, traçando em miúdos, são seres humanos que fazem sem base, sem motivo, sem causa, sem fundamento, como disse antes, mas sem motivos, só pela intenção da própria natureza, por não ter em si paz, coisas mal resolvidas em si mesma, ter aquele olhar de enxergar o outro como um adversário. Isso é bem próprio da natureza diabólica de Satanás, de fazer com que os ambientes em que ele esteja, da qual lhe dá a oportunidade de estar, muitas vezes consciente ou inconsciente, ou pelo vício de ser, tornar um ambiente conflituoso, perturbador, perseguidor, malvado, perverso, um clima destruidor. Se não me falha a memória, o próprio Cristo nos relata que um reino dividido, ele não subsiste, não prevalece. Onde há divisão, não tem como prevalecer força, não tem como prevalecer perseverança.
não tem como prevalecer fé, firmeza, não tem como prevalecer coisas boas, coisas que fazem bem à vida e à alma. Jesus ainda disse assim: se Satanás expulsa Satanás, Cristo também disse, estou parafraseando, é como se não existisse uma organização. Então, o próprio Cristo trazendo de forma revelativa que nem Satanás é dividido entre si, mas se une na causa de aplicar as suas ações malignas, maléficas, onde tudo é muito organizado. Até porque quem já deu uma olhada aí na doutrina angelical, da angeologia, você vai perceber que demônios também são anjos das trevas, assim como existem também os anjos de luz, e eles têm hierarquia provinda da mente sábia, perfeita de Deus, em que eles agem de forma organizada. Por isso que Jesus diz que um reino dividido não subsiste. Satanás não expulsa Satanás. Estou parafraseando. As trevas não se degladeia com as próprias trevas, elas se unem para ir contra a luz. Assim como a luz, me refiro às regiões celestiais, na batalha espiritual, a luz ela também tem a sua hierarquia e a sua organização e a sua ação em agir de uma forma tal que é tudo muito organizado, como se fosse no campo militar. Fazer inimigos só por fazer ou por vício do pecado de ser pessoas que fazem inimigas, quem não quer ser seu inimigo, pessoas que querem fazer inimigos sem que os outros se pronunciem como inimigos, fazer inimigos só porque olhou para uma veste, para o semblante, para o jeito de uma pessoa, para o perfil de alguém, pelo modo que ela fala, de onde ela é, o tamanho dela, a estética, o que come, o que gosta, o que não gosta de ser, é uma das idiotices mais, que eu posso dizer, mais assombrosas do ser humano. E muitos deles são induzidos pelo próprio diabo, que mesmo sendo organizado, aplica tais discórdias no coração, tais ações, né, para que as pessoas entrem em conflito, entrem em discórdia, se divirta com isso, sinta prazer nisso, sem entender que isso traz prejuízos para elas e para aqueles que são alvo dessa idiotice chamada fazer inimigos sem que as pessoas sejam minhas inimigas. Vou tomar aqui um golinho de café. Com licença. Perdão pela demora aqui. Bom, o texto sagrado também nos mostra que a forma conflituosa de duas crianças que estão em Gênesis e são lembradas, se não me falha a memória, na carta aos Romanos. Dois irmãos, Jacó e Esaú. Dentro do ventre da sua própria mãe, os bebês gêmeos, mas com diferenças no sentido
da pelagem, de pelos, da pele. A única diferença que eles tinham é que um tinha mais pelo e o outro não era dotado de tantos pelos. Mas dentro do ventre se gritava duas nações em conflito, duas nações que iam ser precursoras de conflitos, de se olharem, se enxergarem como inimigas, duas nações que iam cavalgar no sentido de se odiarem, certo? Mas o que eu estou trazendo aqui é que o ódio gratuito é fórmula, é essência da idiotice, ímpar, né? Que está passando um helicóptero e não leve a mal, está passando aqui um helicóptero, naturalmente, estão fazendo seus trabalhos, mas é, o ódio, a sua essência, ela provém principalmente do diabo, certo? Porque ele, ele é tido como um ser furioso, dotado de coisas contrárias àquilo que ele essencialmente foi antes de ser o diabo, quando ele era o querubim de Deus, ele era dotado de todas as virtudes adquiridas por Deus. Então, assim, o ódio ele tem essa raiz, uma raiz maligna das garras e da essência do próprio diabo, do qual Jesus disse que viu no Evangelho de Marcos, que viu ele cair do céu, né? E não tem como nós não enxergarmos as coisas dessa forma. Uma outra forma que podemos lembrar aqui sobre fazer de inimigo quem inimigo seu não é uma idiotice, é lembrar que estes dois irmãos, quando cresceram, né, a casa dividiu-se, valores foram divididos, aplicou-se individualidades egoístas em cada um deles, preferências infantis, imaturidade na educação desses rapazes. Ou seja, quando a coisa tomou forma, quando eles já estavam numa idade bem mais adulta, a essência deles de conflitar ficou um pouco mais latente, de forma que quando um pai abençoa um filho, pela época patriarcal, quando o pai abençoava um filho, mesmo tendo ele outros irmãos, ele assumia a liderança de tudo e a herança de todas as coisas e governava em cima daquilo. E Jacó roubou a bênção do seu irmão. E com isso ele suscitou o que já vinham dentro do ventre, conflitando por causa disso, por causa dessas diferenças que eles nasceram em suas naturezas um contra o outro. E o ódio e o furor e o sentimento de inimizade entre irmãos suscitou que Jacó se evadisse, fizesse um êxodo e fosse embora para a casa de um tio. Onde lá ele casou com duas irmãs, que era permitido na época. Depois ele volta e tem uma reconciliação com seu irmão. Porém, para quebrar aquele clima de inimizade, ele utilizou-se de presentes.
de uma estratégia inteligente para que para testar se o irmão ainda tinha ódio no seu coração contra ele. Outro exemplo em Gênesis também mostra-nos em Gênesis 4, Caim e Abel, bem famoso, bem conhecido, onde dois irmãos, com suas diferenças, um dotado e nutrido de ódio, e o outro, aquele ser, aquele perfil que queria glorificar a Deus com tudo que fazia. E ele, com aquele sentimento cheio de pecados, inveja, fúria, ódio, tudo do seu irmão. E ele aplica esse ódio gratuito, perverso, idiota contra o seu irmão, o tirando a vida. Como não lembrar de José, que foi lançado no buraco pelos seus irmãos e depois vendido como escravo. Como também nós não podemos deixar de enxergar a forma como Jesus expressou para nos ensinar que ali no capítulo 6 de Lucas, quando ele diz assim: amai os vossos inimigos e abençoai, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Isso é muito forte. E isso não é uma dádiva para alguns, mas é para aqueles que se autoafirmam ser filhos e filhas de Deus. Muitas vezes as pessoas, de forma incrédula, ímpia, e se dizendo crentes em Jesus, eles pegam a Bíblia e selecionam textos e dizem: isso aqui eu não consigo viver. Isso nada mais é de que chama-se irresponsabilidade. Porque um adorador, um filho, uma filha de Deus, um servo e uma serva de Deus, um discípulo e uma discípula de Jesus, ele não sai com essa desculpa carnal de dizer: eu não consigo viver isso. E estes mesmo, de forma hipócrita, fingida, eles cobram dos outros que vivam aquilo que eles não conseguem viver. E quando não cobram, eles querem conduzir as pessoas a viverem como elas e crerem como elas, e vira isso uma espécie de blasfêmia contra o Deus que eles professam e dizem que adoram. Então Jesus ele afirmou de forma categórica, incisiva: amai vossos inimigos e abençoai aqueles que vos perseguem. Não podemos traçar o perfil da pessoa que é assim como se ela fosse uma idiota. A pessoa que tem a capacidade de obedecer a Cristo, imitá-lo, amando os inimigos e orando por elas, as pessoas que conhecem a palavra, dizem que são submissas à palavra, da palavra de Deus, não podem aproveitar-se disso e achar que essa pessoa tem um perfil imbecil, idiota, besta, alguém otária, como diz na popular, alguém tola. Não. Muito pelo contrário. Conviver em ambientes onde as pessoas querem se engalfinhar, querem matar uma outra, querem estrategicamente destruir umas às outras, derrubar umas às outras, criar conflito umas com as outras, criar um ambiente de ódio, de disputa, gostar de criar disputa para aparecer na disputa mais importante, mais poderoso, mais capacitado do que o outro por causa da disputa, porque gosta de disputar, porque gosta do conflito, porque gosta de criar inimigos, inimigos se criam de graça. Isso é idiota.
Isso é uma idiotice que muitas vezes está dentro da nossa natureza pecaminosa. Jesus Cristo não era idiota. Jesus Cristo não era um imbecil. Na verdade, ele viveu isso aí. Amai os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem. Ele viveu isso. E as pessoas que são incrédulas e dizendo que acreditam em Deus, e até mesmo folheiam as suas Bíblias, elas olham para isso e dizem, só Jesus Cristo, outra desculpa, só Jesus Cristo consegue viver isso. Isso é outra desculpa carnal. Porque, no mínimo, nós temos que nos esforçar fazendo a nossa parte, certo? E, claro, discernir que os espertalhões não se aproveitem desta vivência para que possa dar continuidade às aplicações perversas de ódio contra quem é mais espiritual do que elas. Veja bem, Jesus viveu isso. Antes de ir para a cruz, Jesus vivenciou isso. A todo momento, na leitura da Sagrada Escritura, das suas biografias, Mateus, Marcos, Lucas e João, percebemos essa vivência em Cristo, quando ele esteve aqui como Deus homem em nosso meio. Quando nasceu, já estava sendo perseguido para ser morto, e muitas crianças foram mortas, porque Jesus nasceu e pela sua linhagem ele seria o rei. Na sua vivência como homem, seu ministério, Jesus foi perseguido e foi odiado. Jesus foi expulso de uma sinagoga porque abriu o texto de Isaías e disse que o texto tinha se cumprido naquele dia nele. O expulsaram e queriam o apedrejar. Jesus foi tratado como inimigo na sua vivência diária, praticamente em todo o tempo, onde nós percebemos que os que o odiavam era um grupo e aqueles que o amavam eram pessoas que poderíamos dizer assim, pessoas que não tinham muito valor na sua grande maioria, com algumas exceções, como Nicodemos, como o centurião romano, certo? E exceções, mas a gama de grande maioria eram pessoas que para a sociedade e o poder eram irrelevantes, pessoas que não tinham relevância e amavam Jesus. Mas as pessoas que o perseguia e queria conflitar e que queriam e enxergavam e queriam ele como inimigos, eram aquelas pessoas que vivenciavam a natureza, um DNA de Caim, e foram elas mesmas que incentivaram a multidão na escolha entre Barrabás e Cristo a ele ser crucificado e morto. Mesmo assim, diante dessa situação, diante de toda essa situação, Jesus ainda na cruz, gemendo de dor, ainda olhou para todos e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo na cruz, sofrendo com dois malfeitores ao seu lado, uma esquerda e uma direita, um deles ainda em dor, provocado pela sua natureza pecaminosa, pela sua perversidade, seu ódio, pela presença satânica do diabo em sua vida, blasfemou contra ele, salivou palavras malditas contra ele, e o outro arrependeu-se
e disse que queria encontrar com ele no reino, no paraíso, e que ele desse essa permissão, mostrando assim um coração arrependido. Enquanto um mostrava um coração de Caim, conflituoso, fazendo inimigos de graça, um coração cheio de ódio, de perseguição, e blasfemava e xingava, o outro quebrantou o coração e, olhando nos olhos de Cristo, cheio de sangue, cheio, o rosto desfigurado, disse que queria encontrar com ele no reino dele. Ou seja, manifestando assim o coração de Abel também, arrependido, um coração adorador, um coração de que a esperança dele estava no paraíso. Diante dele estava a personificação do Abel, que foi morto pelo ímpio Caim. O outro, um mostrando a impiedade, o outro mostrando o arrependimento. E uma pergunta me vem na memória para todos nós. Qual dos perfis nós pertencemos? Ao que está na cruz e no meio da dor, blasfema, xinga, grita. Você é uma pessoa que no momento do sofrimento você xinga, blasfema, abandona, abdica da sua fé? Ou você é aquela pessoa que no momento dos espinhos, do sofrimento da vida, você se arrepende, se quebranta, se rende aos pés da cruz? Então, as pessoas que têm a natureza de fazer inimigos gratuitamente são pessoas como esse ladrão que xingou e blasfemou. As pessoas que não têm a vontade de serem inimigas são como aquele que diz assim: lembra de mim quando tu entrares no teu reino, no teu paraíso. Devemos aprender isso. Devemos aplicar em nossa vida que fazer inimigos gratuito e desordenadamente, e só por causa do pecado no nosso coração, é uma idiotice. Que sejamos como Cristo, imitando-o, se esforçando em imitá-lo, se rendendo a ele, se arrependendo diante dele, em que precisamos, todos os dias, não agir como Caim, nem como os irmãos de José, nem como aquele momento entre os irmãos Jacó e Esaú. Que possamos nos esforçar a ser como Jesus Cristo, que mesmo olhando para a multidão, ele diz: perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E há uma história, na história do cristianismo, enquanto um irmão morria na fogueira, na estaca da fogueira, fez essas mesmas palavras de Jesus, dizendo: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então que possamos refletir o que estamos sendo. Estamos sendo sábios, inteligentes ou idiotas, fazendo e se tratando como inimigos, sem ter inimigos, ou sem as pessoas serem nossas inimigas? Olho por olho, dente por dente, Jesus quebrou esse paradigma. Ele disse que amai ao próximo como a si mesmo, e isso não é para nós cobrarmos, porque a gente é muito espertinho, muito metido a inteligentes em querer cobrar dos outros, e na hora de fazer, não fazemos. Não é olho por olho. Aqueles que andam com Jesus não andam na filosofia do olho por olho e dente por dente. Andam abençoando os que vos perseguem, orando por aqueles que perseguem, amando até quem lhe odeia,
mas não sendo idiota, porque lhe odeiam, lhe querem o mal, e você ainda, mesmo amando, mesmo orando, não quer que estas causem abusos contra a sua vida. Porque o problema da alma ímpia é que ela se aproveita daquele que se posiciona no amor de Deus. E elas agem como ímpias. E com isso elas ficam a testar aqueles que buscam, suam, se esforçam cada dia a assemelhar-se com Jesus Cristo. Está falando com você alguém que não é perfeito. Eu não sou perfeito. Acredite que ontem, de ontem para hoje, esforcei-me o máximo de ser melhor para Cristo, não para os outros, mas para Cristo. Hoje me esforcei mais do que ontem. E o ontem se esforçou mais do que o anteontem. E a nossa vida de cristão deve ser assim. Esforçar-se na prática de imitar a Cristo, se cristãos nós somos. Se salvação já temos, nós devemos praticar. Mesmo que não sejamos perfeitos, mesmo que sejamos, perdão, limitados. Que Deus abençoe a sua vida. E um grande abraço e de Cristo em você. Deus abençoe.